A paz do Senhor Jesus, meus queridos amigos e irmãos em Cristo, que estarão ouvindo a palavra do Senhor através desse aplicativo. Sim, nós estamos uma vez mais para estudarmos a palavra do Senhor. Estarei orando pela sua vida. Meu Deus, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor por esse dia. Quero te agradecer pela vida de todos aqueles que já se inscreveram no nosso canal. Espírito Santo, conduz esse estudo bíblico para a glória do teu santo nome. Abençoa todos que estarão ouvindo a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Maravilha, maravilha, maravilha de Deus. Meus queridos, esse é o canal Embaixadores de Cristo, estudos bíblicos. Estamos pregando a palavra de Deus não só através do YouTube, mas também através de outros aplicativos das redes sociais. E esse comentário bíblico de hoje estará disponível não só no YouTube, mas também em outros aplicativos. Por isso eu quero estender o meu convite a você que ainda não se inscreveu no nosso canal. Corra, se apresse, seja um dos amigos, seja um dos irmãos que estará fazendo parte dessa família, a família Embaixadores de Cristo. Por isso eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal Embaixadores de Cristo, estudos bíblicos e pregações evangelísticas no canal do YouTube. E com certeza você estará nos ajudando a semear a palavra do Senhor. No canal do YouTube nós temos vários vídeos de pregações, estudos bíblicos, cultos evangelísticos nas praças. E nós damos início recentemente a um estudo no livro de Provérbios. E estamos utilizando uma das revistas que nós já meditamos aqui na igreja. E a palavra de Deus, ela é a palavra que fala, né? Falou no passado é do nosso linguajar, né? Porque o tempo de Deus é diferente do nosso. Mas no passado nós estudamos essa lição na igreja e a palavra de Deus é muito atual. E eu tenho observado, né, através das visualizações, através dos comentários, que vários irmãos estão sendo edificados através desse estudo. Hoje, segundo estudo do livro de Provérbios, utilizando a revista das lições bíblicas, tem até um tema aqui, né? Alcançando um futuro feliz. Você já leu o livro de Provérbios? Vai com um conselho, se você quiser ter sabedoria, entendimento, experiência, conhecimento, como ser um jovem obediente, uma moça obediente, um pai obediente, uma mãe obediente, porque lá tem conselhos para todas as pessoas. Pois bem, sem perca de tempo, vamos meditar na palavra do Senhor nosso Deus. Tema do nosso estudo de hoje: sabedoria, proteção e confiança. Texto principal: então andarás com confiança no teu caminho e não tropeçará o teu pé. Quando te deitares, não temerás, sim, tu te deitarás e o teu sono será suave. Essa palavra está no livro de Provérbios, capítulo 2, versículo 23 e 24. Meus queridos, eu quero trazer uma informação importante para vocês sobre o livro de Provérbios. Você já sabe quem escreveu o livro de Provérbios? Ah, foi Salomão. Sim, parabéns. Se você pensou em Salomão, você acertou. Acertou no que diz respeito à maioria dos escritos de Provérbios. Porém, nem todos os versículos que estão no livro de Provérbios foram escritos 100% por Salomão. Eu quero trazer uma informação para vocês aqui sobre o livro de Provérbios. Preste bastante atenção. Autor: Salomão. Tema do livro de Provérbios: sabedoria para a vida correta. Data: cerca de 900 a 700 antes de Cristo. Lembrando que as datas antes de Cristo, elas vão diminuindo. E depois de Cristo, as datas vão aumentando.
Considerações preliminares. O antigo hebraico era, em regra, dividido em 3 partes: a lei, os profetas e os escritos. Essa palavra nós extraímos, ou o comentarista extraiu do Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 44, quando o Senhor Jesus Cristo disse que era necessário que se cumprisse nele tudo aquilo que estava escrito nos profetas, na lei e nos salmos. Isso mostra as 3 divisões ali do Antigo Testamento. Na terceira parte estavam os livros poéticos e sapienciais, a saber, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Então, meus amados irmãos, o livro de Provérbios está dentro dessa coleção de livros sapienciais, livros poéticos, nesse caso aí o livro de Jó, livro de Salmos, Eclesiastes, etc. Semelhantemente, o Israel antigo tinha 3 categorias de ministros: os sacerdotes, os profetas e os sábios. Estes últimos eram especialmente dotados de sabedoria e conselhos divinos a respeito de princípios e prática da vida. O livro de Provérbios representa a sabedoria inspirada dos sábios. A palavra hebraica machai, traduzida por provérbio, tem o sentido de oráculo, parábola ou máxima sábia. Por isso, há declarações longas no livro de Provérbios. Mas há também as concisas, mais ricas de sentido e sabedoria para se viver de modo prudente e justo. O conteúdo de Provérbio representa uma forma de estilo comum no Oriente Próximo, antigo. Mas no caso deste livro, sua sabedoria é diferente. Por que é diferente? Porque veio da parte de Deus. Vocês lembram que na primeira aula eu expliquei, baseado na lição, baseado na Bíblia, né? Que o livro de Provérbios é um livro poético, não é um livro de conselhos. É um livro que o escritor também usa recursos de linguagens, como por exemplo, linguagem figurativa. E é quase como se fosse no estilo nosso aqui, né, brasileiro, né, que no Brasil existem vários ditados populares, né, como por exemplo, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Esse ditado popular não está na Bíblia, porém é um ditado popular aqui no Brasil. Então o livro de Provérbios ele é carregado também de frases, ditados populares daquela época. A diferença é que essas frases, elas foram frases inspiradas por Deus, porque é a palavra do Senhor. Como por exemplo, tem um texto bíblico em Provérbios que diz, né, aquele que abandona transgressões, ele vai prosperar. Mas aquele que encobre o seu pecado, ele não vai prosperar. E assim por diante. Nós vamos estar estudando o livro de Provérbios. Leia o livro de Provérbios, você vai ver quantos provérbios, quantos conselhos, quantos ditados populares daquele tempo estão presentes ali, que pode edificar a sua vida espiritual. O ensino aqui. Assim como Davi é o manancial da tradição salmódica em Israel, Salomão é o manancial da tradição sapiencial em Israel. Conforme uma palavra que está em Reis, capítulo 4, versículo 32, você vai saber agora quantos provérbios Salomão escreveu. Salomão produziu 3.000 provérbios, lembrando que Salomão foi o 3º rei em Israel. O primeiro foi Saul, o segundo foi Davi e o terceiro foi Salomão. Até nesse período, esses 3 reis, eles reinaram sobre as 12 tribos de Israel. Reinavam sobre as 12 tribos de Israel. A partir do 4º rei de Israel, no caso aí o filho de Salomão, que me parece que o nome dele era Roboão. A partir de Roboão, nós descobrimos que o reino de Israel, ele é dividido, onde o indivíduo ali, né, chamado Jeroboão, liderou
a rebelião contra Roboão, e dessa forma o reino de Israel foi dividido em dois: reino do norte e reino do sul. Reino do sul, cuja capital foi em Jerusalém, diz respeito a Judá e a Benjamim, se me falha a memória. E as 10 tribos ficaram sob a liderança de Jeroboão, e a principal capital do Reino do Norte mais falada é o reino Samaria. Eu digo mais falada porque teve 2 ou 3 capitais ali no Reino do Norte antes de Samaria se tornar a principal. Então vamos prosseguir aqui, meus amados irmãos. Além dos 3.000 provérbios que Salomão produziu, ele também produziu 1.100 cânticos. Outros autores, né, não é porque Salomão escreveu 1.000 provérbios, 100.000 cânticos que que a autoria do livro de provérbios é destinada apenas a ele. Teve outros escritores também, vou estar citando para vocês aqui. Outros autores mencionados por nome em provérbios são Agur. Esse Agur, ele escreveu o que está em Provérbio, no capítulo 30, versículo 1 ao versículo 33. E o rei Lemuel, que escreveu Provérbios capítulo 31, versículo 1 ao 9. Ambos desconhecidos. É bom observar, né, meus irmãos, que nessa época ainda não existia a divisão bíblica entre capítulos e versículos. Isso veio acontecer muito tempo depois, né, ali em meados de 1200 e pouco, depois de Cristo, capítulos. E ali em meados de 1500, depois de Cristo, divisões em versículos. Autores, outros estão subentendidos, como por exemplo em Provérbios capítulo 22, versículo 17, e também Provérbios capítulo 24, versículo 3, ali já deixa transparecer que são outros irmãos, né, outros autores que deixaram a sua marca, mas a Bíblia não cita o nome deles. Como por exemplo, o livro da carta aos Hebreus, tão importante aquela mensagem, mas Deus não se preocupou em deixar escrito quem foi o escritor da carta aos Hebreus. A maioria dos provérbios teve origem no século 1000 a.C. Porém, a provável data mais antiga para a conclusão deste livro seria o período de reinado de Ezequias, ali aproximadamente no ano 700 a.C. Ou seja, o rei Salomão escreveu a maioria dos provérbios. Eu citei aqui também outras pessoas que escreveram alguns provérbios, porém, segundo o comentarista da Bíblia de Estudo Pentecostal, a conclusão do livro de Provérbios, a conclusão dos escritos contidos no livro de Provérbios, existe possibilidade da conclusão ter sido finalizada ali no período do rei Ezequias, quando ele fez uma grande reforma, inclusive alguns versículos, alguns provérbios de Salomão, eles foram copiados ali por funcionários do rei Ezequias. A participação dos homens de Ezequias na compilação dos provérbios de Salomão, você vai encontrar esse relato em Provérbios capítulo 25, versículo 1 ao 29. Isso. E também capítulo 27, talvez remonte a 715, 686 anos de Cristo. Ou seja, como eu citei aqui, né, alguns homens do reinado ali de Ezequias, eles realizaram a compilação de alguns provérbios de Salomão.
durante o avivamento espiritual liderado por esse homem temente a Deus. Ou seja, dois grandes avivamentos que o Reino do Sul, Jerusalém, experimentou, né, foi no período ali do rei Ezequias e no período do rei Josias. Eles realizaram grandes reformas ali na obra de Deus, na casa de Deus. E para finalizar essa parte aqui, é possível que os provérbios de Agur, Lemuel e os outros sábios também tenham sido compilados nesse período. O propósito do livro está bem esclarecido. Ponto. Quero fazer uma outra observação aqui, porque nosso objetivo é estudar o livro de Provérbios. Se for preciso gravar 2 aulas, estarei gravando. Propósito do livro de Provérbios. O propósito do livro está bem esclarecido no capítulo 1, versículo 2 ao 7. Dá sabedoria e entendimento quanto a comportamentos sábios, justiça, discernimento e imparcialidade. Capítulo 1, versículo 2 e 3. De modo que os simples sejam prudentes, os jovens sejam inteligentes e ajuizados, os sábios sejam ainda mais sábios. Muito embora Provérbios seja basicamente um manancial sequencial sobre a vida de justiça e prudência, o devido alicerce dessa sabedoria é o temor do Senhor, como está explicitamente declarado no capítulo 1, versículo 7. Fazer questão de ler para os irmãos aqui, capítulo 1 de Provérbios, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Meus queridos, digamos que eu esteja ainda numa espécie de pré-introdução ao nosso estudo bíblico, apresentando uma espécie de panorama bíblico ou fundo histórico, né? E também alguns objetivos aqui do livro de Provérbios. Seria muito bom se nós tivéssemos tempo, interesse, eu, você, um estudante da Bíblia, um servo de Deus. Seria muito bom se todas as vezes que a gente decidisse estudar um livro da Bíblia ou lesse, seria muito bom se a gente tivesse essa curiosidade de querer saber, conhecer, né? Quem escreveu esse livro, onde ele estava quando ele escreveu esse livro, qual foi o objetivo do escritor quando escreveu essas palavras, qual era o contexto social, religioso da sua época. Será que o compositor ou o profeta estava vivendo algum problema interno? Ele estava combatendo algum tipo de injustiça na sua época? E assim por diante. Isso aí nos ajuda a entender um pouco mais a palavra de Deus, porque afinal de contas estamos lidando com um livro muito antigo. Quando lemos a Bíblia Sagrada, nós descobrimos que cada livro foi escrito com uma finalidade diferente. Cada livro da Bíblia possui um objetivo diferente, como por exemplo os evangelhos do Senhor Jesus, escrito por através do ângulo diferente, né? Pessoas como por exemplo Marcos, João, quatro escritores, apenas um evangelho, 4 escritores. Alguns tiveram experiência de estar ao lado do Senhor Jesus. Então esses evangelhos, eles foram escritos com a finalidade de revelar Jesus Cristo como Salvador do mundo. As cartas do apóstolo Paulo, existem cartas intituladas de cartas pastorais, conselhos para os pastores, como por exemplo 1 e 2 Timóteo, Tito. Existem as chamadas cartas gerais ou cartas universais, onde existem doutrinas, ensinamentos que valeram para os crentes daquela época, mas que valem também para os crentes de todas as épocas. Existem os livros dos profetas maiores como Isaías, Ezequiel, Jeremias, Daniel, cada um com um objetivo diferente. O livro de Isaías é o livro que possui maior porção de profecias sobre a vinda de Jesus. O livro de Apocalipse, que revela as profecias sobre o fim dos tempos. Então cada livro possui um objetivo diferente. E não é diferente com relação ao livro de Provérbios. O livro de Provérbios ele foi escrito com um propósito
de aconselhar as pessoas, dar sabedoria, mostrar o caminho para obter sabedoria, para obter conhecimento. E ele conclui dizendo, né, que para ter sabedoria é preciso temer ao Senhor e guardar os seus mandamentos. Agora vamos apresentar aqui uma visão panorâmica mais profunda. Quando eu digo mais profunda, é com relação ao propósito do livro. O tema central de Provérbios é sabedoria para um viver justo. Sabedoria esta que começa com a submissão humilde do crente a Deus. Então, se você quiser ter sabedoria, você deve entrar pelo caminho da humildade. Você precisa reconhecer: eu necessito de sabedoria. E toda pessoa que se aproxima de Deus, isso já demonstra que essa pessoa ela é humilde, ou ela quer alcançar essa virtude chamada humildade. Porque humildade fala de reconhecer o seu superior, reconhecer que existe alguém maior do que nós, reconhecer que precisamos de Deus. Então, falando sobre sabedoria, nós precisamos entender que para alcançar a sabedoria é preciso buscar ao Senhor. Eu lembro das palavras, né? Preciso ter humildade. Eu lembro do rei Salomão, né? Deus falou com Salomão: Salomão, pede o que quiseres que eu te darei. Salomão não pediu riqueza, não pediu a derrota dos seus inimigos, mas pediu sabedoria. O que você tem pedido para o Senhor? Você tem pedido perdão, libertação espiritual, transformação de caráter, portas abertas, uma família. Tudo isso aí é válido, faz parte da nossa vida. Tudo isso aí nós precisamos. Porém, não se esqueça de pedir a Deus sabedoria. Dando prosseguimento aqui, meus queridos, daí falando sobre submissão e humildade, e daí flui para todas as áreas da vida. A sabedoria em Provérbios instrui a respeito da família, da juventude, da pureza sexual, da fidelidade conjugal, da honestidade, do trabalho diligente, da generosidade, da fraternidade, da justiça, da retidão, da disciplina. Olha só, são assuntos tratados no livro de Provérbios. Adverte quanto à insensatez do pecado, das contendas, dos males da língua, da imprudência, da bebedeira, da glutonaria, da concupiscência, que significa desejo, da imoralidade, da falsidade, da preguiça, das más companhias. Faz um contraste entre sabedoria e tolice, entre os justos e os ímpios, entre a soberba e a humildade, entre a preguiça e a diligência, entre a pobreza e a riqueza, entre o amor e a concupiscência, entre o certo e o errado, e entre a vida e a morte. Todos esses temas são tratados no livro de Provérbios. Embora Provérbios, como os Salmos, não seja fácil de resumir como outros livros da Bíblia, há seções com estrutura definida. É o caso principalmente dos capítulos 1 ao 9. Vou entrar em detalhes sobre isso aqui, mas é interessante nós observarmos, amados irmãos, que no Novo Testamento existe também referências diretas ou indiretas sobre o livro de Provérbios. A personificação da sabedoria no capítulo 8 é semelhante à personificação do Logos, o verbo de Deus, ou seja, tem um texto no livro de Provérbios que diz assim: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Logo nós entendemos, é Deus purinho que está nesse versículo, é Deus se manifestando nesse versículo, como de fato é. Porém ali é a sabedoria, a princípio é a sabedoria, deixando bem claro que os que me amam, me buscam, me acharão. Mas é como se fosse uma revelação de uma certa forma oculta, mas apontando, como se fosse uma mensagem indireta, apontando para Jesus. Jesus Cristo, ele é o verbo, o Deus vivo que se fez carne e habitou entre nós.
Meus queridos, vamos adiantar aqui outras informações sobre o livro de Provérbios. Lembrando que eu estarei gravando 2 aulas sobre o nosso estudo de hoje. Já deu para você ter uma base um pouco sobre o livro de Provérbios. Lembrando que o livro de Provérbios não foi escrito apenas para os jovens, foi escrito para todos que necessitam, que reconhecem e que dependem dos conselhos do Senhor. Sabedoria, proteção e confiança. A sabedoria como escudo. Vou ler um texto bíblico aqui para nós, né? Vou ver aqui. Vamos lá. Sabedoria, proteção e confiança. Leitura, texto bíblico. O nosso comentário bíblico, o nosso estudo bíblico será baseado em Provérbios capítulo 2, versículo 1 ao 11 e também capítulo 3, versículo 21 ao 26. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por entendimento e por inteligência, alçares a tua voz, se como a prata buscares e como a tesouro escondido a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham na sinceridade, para que guarde as veredas do juízo e conserve o caminho dos seus santos. Então entenderás justiça e juízo e equidade e todas as boas dádivas. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será suave à tua alma. O bom siso te guardará e a inteligência te conservará. Agora Provérbios 3. Filho meu, não se aparte essas coisas dos teus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria e o bom entendimento, porque serão vida para a tua alma e graça para o teu pescoço. Então andarás com confiança no teu caminho e não tropeçarás o teu pé. Quando te deitares, não temerás. Sim, tu te deitarás e o teu sono será suave. Não temas o pavor repentino, nem a assolação dos ímpios quando vier, porque o Senhor será a tua esperança e guardará os teus pés de serem presas. Glória a Deus nas alturas. Bendito seja o nome de Jesus. O livro de Provérbios. Eu estava pensando aqui sobre o escritor do livro de Provérbios, Salomão. O rei Salomão, ele teve muitas experiências na sua vida. O rei Salomão, ele talvez tenha sido o rei mais rico que já reinou ali em Israel nos tempos bíblicos. O rei Salomão teve muitas mulheres, teve muitas concubinas. O rei Salomão, ele liderou a construção do templo, primeiro templo ali em Israel. O rei Salomão mandou construir uma bela casa para ele morar. O rei Salomão alcançou essa dádiva, esse presente de Deus de se tornar um dos homens mais sábios que já passou por esse mundo. Como Salomão era sábio! Diz a Bíblia que Salomão era tão sábio que vinha pessoas, lideranças, rainhas de vários outros países para conhecer a sabedoria de Salomão. As pessoas ficavam encantadas, ficavam maravilhadas com a sabedoria de Salomão. Salomão teve várias fases na sua vida, como eu, você temos as fases na nossa vida. Criança, pré-adolescente, adolescente, jovem, solteiro, casado. Existem aquelas fases
em que tudo vai bem, existem outras fases que tudo vai mal. Existem aquelas fases na nossa vida que nós queremos aproveitar que temos uma boa saúde, que temos liberdade, queremos ir, queremos voltar, queremos nos relacionar com as pessoas, queremos namorar, queremos constituir família. Tem momentos na nossa vida que nós queremos estar perto das pessoas, tem outros momentos que a gente quer ficar mais isolado, pensando. São fases na nossa vida. Salomão também viveu essas fases. E para expressar um pouco das suas experiências e para falar um pouco sobre cada fase da sua vida, Salomão escreve 3 grandes livros que Deus decidiu que entrasse no chamado cânon judaico, ou seja, aqueles livros considerados como livros inspirados por Deus. Eu estou me referindo ao livro de Provérbios, ao livro de Cantares de Salomão e ao livro de Eclesiastes. A maioria dos intérpretes bíblicos, a maioria dos comentaristas bíblicos, e eu também concordo com essa linha de interpretação, esses 3 livros de Provérbios, a princípio, porque existem várias correntes de interpretação e existem também mensagens proféticas apontando para Jesus, apontando para o Novo Testamento em cada um desses 3 livros. Mas, a princípio, Salomão escreveu esses 3 livros falando sobre cada fase da sua vida. O livro de Cantares de Salomão é um livro onde Salomão fala sobre aquela fase em que ele só queria saber de namorar, de curtir, de se relacionar. Ele fala sobre amor, ele fala sobre relação íntima. Aqui vai um conselho, né? Você que está namorando ou você que já é casado, é muito bom você ler esse livro junto com a sua esposa, seu esposo. Quando nós entramos no livro de Provérbios, nós já encontramos um Salomão com um pouco mais de experiência, oferecendo conselhos para os jovens. Vou bem resumir aqui, porque eu estarei falando um pouco, quase sempre estarei falando um pouco sobre os 3 livros, e chegamos no livro de Eclesiastes, nós já encontramos um Salomão mais maduro, um Salomão já pensativo, um Salomão que reflete mais sobre a sua carreira. Isso é normal. A maioria de nós, quando chegamos a uma certa idade, a gente começa a pensar sobre as nossas experiências do passado. E assim foi com Salomão, expresso no livro de Eclesiastes. No primeiro capítulo de Eclesiastes, Salomão inicia dizendo que eu, Salomão, filho do rei Davi, eu construí isso, eu construí aquilo, eu construí palácio, eu mandei fazer jardim, tudo aquilo que os meus olhos desejaram, eu não neguei nada aos meus olhos. E eu me recordo que ele diz que vaidade, tudo é vaidade. Existem vários conselhos no livro de Eclesiastes, leia o livro de Eclesiastes, inclusive tem um conselho para os jovens, quando ele diz, a mocidade deve se preparar para a velhice, lembra do teu Criador na tua mocidade, antes que venham os dias maus e você venha dizer, eu não tenho neles nenhum prazer porque eu não aproveitei a minha mocidade. Já no finalzinho do capítulo de Eclesiastes, no livro de Eclesiastes, nós vemos Salomão dizendo que o fim de todas as coisas é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. O nosso tempo aqui nesse primeiro vídeo está finalizando. Desde já eu convido você a assistir a nossa segunda aula, segundo vídeo, onde nós vamos dar continuidade ao nosso estudo bíblico no livro de Provérbios. Como está a sua vida diante de Deus? Como está a sua vida diante dos seus pais? Como está a sua vida diante da sociedade? Você moça, você rapaz, você que talvez esteja mergulhado no pecado, você que talvez esteja escravizado pela prostituição, pelos vícios, por algum outro mal e tem desejo de sair dessa vida, clame pelo sangue de Jesus, diga para Deus, Jesus, eu quero ser liberto, me limpa com o seu pecado. Seja humilde e reconheça diante de Deus, Senhor, eu necessito de um Salvador, esse Salvador é o Senhor.
Lembra do teu Criador, o teu Criador é Deus. Lembra do teu Criador enquanto você é jovem, enquanto você tem saúde, enquanto você está vivo debaixo da terra, debaixo do sol. Lembra do teu Criador antes que venham os dias maus. Lembre-se de tudo que você ouvir nessa vida. O mais importante é você guardar os mandamentos do Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, cada um daqueles que vão ouvir a Tua palavra. Toque em seus corações, convença cada um do juízo, da justiça. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que o Senhor nos deu nesse dia. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, dê um joinha, dê um like, comente, compartilhe essa palavra nos aplicativos. Vamos semear a palavra de Deus. Breve Jesus voltará. Como está a sua fé? Como está a sua vida espiritual? Volte